E aí, pessoal, beleza? Então, voltando aqui, ó, a gente estava com esse erro na linha de código e esse erro aqui, o que que acontece? Não é um erro de código propriamente dito. Esse erro aqui, às vezes, pode ser que nem apareça para você aí. Mas se aparecer, o que que isso daqui está acontecendo? Isso é por causa da versão do Java. Na versão antiga do Java, versão 7, isso daqui não funciona essa linha de comando. Já na versão 8 ela funciona perfeitamente. Então, para a gente alterar isso daí, o que que a gente faz? Eu posso vir tanto em projeto ou aqui em código-fonte mesmo, não tem problema. Eu vou lá em projetos, vou selecionar aqui o projeto que está esse arquivo, então é o projeto revisão que a gente tinha criado. Clicou o botão direito propriedades, e aí em propriedades eu vou aqui em código-fonte, biblioteca, que está o JDK7, bibliotecas, vou marcar JDK8, certo? Ou 1.8. Então você faz essa alteração aí, dá um OK. Se não tiver essa opção, você vai ter que instalar o JDK mais novo, que é o JDK8. Então ele está analisando aqui. Lá, ainda não resolveu. Só verificar novamente se ele trocou. Então, JDK8, código fonte. A gente vem e coloca o JDK8 também aqui, certo? Vai analisar e aí sumiu o erro. Beleza? Então é só alterar qual que é a biblioteca do Java ali, a JDK que a gente está utilizando. JDK8. Beleza. Então com isso daqui a gente tem uma lista observável. Essa lista observável pela tabela, então a tabela fica olhando o que, que acontece na minha lista. Aqui no botão adicionar, limpar os campos, no botão salvar, ele criava um novo cliente, colocava os dados do campo de texto no cliente e adicionava esse cliente na lista de cliente. Então adicionava, né, a lista que é a lista observável, certo? Então vamos dar uma olhada do jeito que ficou. Executar arquivo. Vamos lá. Então abriu aqui, ó. Vou lá preencher, por exemplo, aqui nome, CPF, data de nascimento, telefone. Clico em salvar. Aí ele vai e adiciona aqui para mim os dados do cliente. Beleza? O código, então se eu vir aqui, por exemplo, colocar um código do cliente, o código do cliente é um valor que a pessoa não pode digitar, então o código tem que ser auto-incremento, certo? Nossa, tá meio ruim. Então, mesmo podendo digitar aqui, a gente não está acrescentando essa informação. Então, a hora que eu crio o objeto aqui, ó, certo? Então, lá eu só coloco o nome, data de nascimento, CPF, telefone. O ID eu não pego ele. Para fazer esse ID gerar automaticamente, então eu posso vir aqui na minha classe de cliente e falar o seguinte, então toda vez que eu criar um cliente, eu gero um código. Toda vez que eu crio um cliente, eu executo o método construtor, que é esse método aqui, ó, cliente. Aqui na classe não existe porque ele herda automaticamente da classe objeto, mas eu poderia ter colocado ele aqui, ó, então public, cliente, abre e fecha parênteses, abre chave, certo? Então esse daqui é o método construtor, é o primeiro método que é executado quando eu crio um novo objeto. Então, ó, veja bem que é o mesmo nome, cliente, cliente. O método construtor tem sempre o mesmo nome da classe. E ele não tem tipo de retorno, tá vendo? Esse retorna inteiro, esse retorna void, no caso nada, mas esse não tem tipo de retorno nenhum. Só para confirmar mais uma vez, se eu apertar CTRL e pôr o mouse em cima, ele cria um link. Então quer dizer que eu vou ir para esse método, certo? Então CTRL, apertei com o mouse nele, aí ele foi exatamente para o método construtor. Com qualquer código que eu colocar aqui, sempre que eu criar um novo cliente, vai ser executado. O que, que eu vou fazer então? Eu vou criar uma variável estática, do tipo, pode ser int,
contador. Então, criei uma variável estática, porque estática é uma variável que é da classe, não é do objeto. Então, ela vai ser o mesmo valor para todos os objetos que foram criados. Eu vou falar aqui contador mais. Então, sempre vai somando o contador em 1. Vamos definir que ele inicia com 0. Então, a primeira vez que eu criar um cliente, o contador vai ser 1, porque vai executar isso daqui. Quando eu criar outro cliente, o contador vai ser 2. As variáveis estáticas pertencem à classe, não ao objeto. Por exemplo, se eu criar um cliente, o código vai ser vazio, vai ser 0. Se eu criar outro cliente, o código vai ser 0, porque não é estática. Essa variável pertence ao objeto. A estática pertence à classe, então tem uma diferença nisso daí. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que o código ele recebe o valor de contador. Então, toda vez que eu criar um novo, o código sempre vai estar com o valor desse contador, esse valor novo, certo? Então, vamos lá. Eu vou executar aqui, mas a gente não vai ver um... Bom, vamos lá. Então, não vou preencher nada aqui. Teste. Salvar. Vamos lá. Colocou um, vou cadastrar o outro. Salvar 2, certo? Então toda vez que eu colocar um, ele vai pegar e vai mostrar os dados desse novo cliente aqui. Bom, nesse caso aqui a gente está apenas inserindo. Vamos testar aqui a parte de remoção. Então para remover, o que a gente fez? 2 cliques no botão remover, a gente pegou o índice, definiu a variável índice que recebe 0 e mandei remover aquele índice 0, então o primeiro item da lista. Mas esse item aqui, eu quero remover um item que a pessoa selecionou na tabela. Eu tenho que ver qual linha da tabela que ela selecionou para eu saber quem que eu tenho que remover. Para saber qual linha que foi selecionada, a gente coloca o nome da tabela. Então, jtable.get selected row, então pega a linha selecionada. Ele vai retornar qual o número da linha selecionada. Se tiver alguma linha selecionada, então ele vai dar o número dela começando por 0. Primeira linha 0, segunda linha 1, 2 e assim por diante. Se não tiver nenhuma linha selecionada, o valor de index é -1. Então aqui eu tenho que fazer um teste antes para ver se tem linha selecionada. Então se o index é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, tem uma linha selecionada. Se não, não tem linha selecionada. Certo? Então, faça a comparação. Se o índice é maior do que 0, tem uma linha selecionada. Se não, aí eu vou mostrar uma mensagem para ele falando que ele tem que selecionar uma linha. Então, joption.showMessage no selecione um cliente, certo? Bom, selecionei um cliente então. Então, se for, remove. Nesse caso aqui, antes de remover, seria interessante que a pessoa perguntasse, o sistema perguntasse se a pessoa realmente quer remover. Então, por exemplo, se eu vim aqui executar, cadastrar um cliente, salvar, ele veio e adicionou. Se eu clicar em remover, opa, aqui eu coloquei maior que 0, tem que ser maior ou igual a 0, porque 0 é a primeira linha, certo? Então, vamos lá de novo. Então, salvei, excluí. E aqui ele não mostrou nada porque a gente está excluindo da lista de cima aqui, ó. Eu tenho que mandar excluir da lista que é observável, dessa lista de baixo aqui, certo? Então, veja que quando eu clico em salvar, eu adiciono na lista de clientes. Então, na remoção, ó, copiar aqui o nome dela, na remoção eu tenho que remover também dessa lista. Voltando, executar de novo. Vamos lá. Salvar, adicionou, remover, excluiu, mas não perguntou nada. Então, preciso falar assim, se realmente quer excluir, então, para a gente fazer isso, a gente vai colocar uma mensagem no botão remover. Eu vou colocar aqui, ó, int resposta,
é igual jOptionPen, ponto, show message, show confirm, diálogo. Um diálogo de confirmação, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, deseja realmente excluir, informação, aí jOptionPen, ponto, yes, no option, certo? Aqui é os botões que vai aparecer, se é só sim, se é sim, não e cancelar. Vou por só sim ou não. O primeiro botão é o 0, o segundo botão é 1, que aparece na ordem. Então, o que eu faço a comparação? Se a resposta for igual a 0, for igual a sim, eu vou e removo. Se não, não removo, não faço nada, certo? Vamos lá, executar arquivo. Lá. Salvar, salvou, remover. Deseja excluir, se eu clicar em não, não acontece nada. Remover, se eu clicar em sim, aí ele vai e exclui os dados do cliente, certo? Bom, se eu vir aqui de novo, ó, preencher alguns dados, clicar em salvar, ele vai salvar os dados aqui. Eu poderia, por exemplo, querer alterar os dados de algum cliente. Então, na hora que eu clicasse aqui, os dados tinham que ser carregados nesse campo, nesses campos de texto, para a pessoa poder realizar a alteração. E aí, como que eu faço para fazer isso? Essa tabela, ela está vinculada com esse componente list aqui, ó. Então, ela está visualizando a lista com os clientes. Tudo que está nesse componente, nessa lista de clientes, está sendo mostrado nessa tabela. E o que eu posso fazer? Quando eu selecionar uma linha dessa tabela, eu posso pegar uma coluna aqui, uma célula dessa e jogar dentro dessas caixinhas aqui, ó.